Mas vamos lá. O filme inicia, então. Bela, aqui está no DVD, tem um disco de extra, né, com cenas adicionais e tudo. Quem tem pode pesquisar aí, ou quem for comprar. Mas assim, a gente começa o filme. Aliás, a abertura do filme do Oliver Stone é maravilhosa, né? E essa sequência do Jim Morrison no estúdio gravando a sua poesia foi um pedido que ele fez para o Jack Roseman, o presidente da Elektra, no aniversário dele de 27 anos, que ele queria gravar umas poesias dele e tal, que o Jim era poeta, né? Como todos nós fãs sabemos. E essas poesias gravadas nessa sessão, que é mostrada no filme, foram utilizadas em 77, Márcio, no American Prayer, né? Acho que é isso. Em 77 a 78, quando saiu o American Prayer, que é um disco póstumo do The Doors, onde os músicos remanescentes musicaram essas poesias gravadas aqui. E qual é a curiosidade aqui, Vitor? Ninguém nem imagina, né, que aquele cara lá, escondidinho, é o próprio baterista do The Doors, fazendo o papel do produtor John Heaney. E o mais legal é a primeira fala do filme é justamente uma poesia que está no American Prayer, esse álbum de poesias do Jim Morrison, que é o filme vai começar em cinco momentos. Então, a introdução do filme é genial, porque fala assim: você teve o mundo era bom o suficiente quando você morreu? Bom o suficiente para ter um filme baseado nele? Então, essa daí é uma deixa muito cinematográfica que o Oliver Stone pegou para essa introdução. Parece que foi escrito para o filme, né? E, na realidade, foi gravado lá em 1970 pelo Jim Morrison. O Lucas está falando aqui que ele adora a biografia que sai das Belas Letras, mas os preços são bem salgados. Utilize o cupom Desconto do Sal, tudo junto, Desconto do Sal, para obter um descontinho maroto aqui do canal, que a gente tem uma parceria com a Belas Letras. Lucas, taca a ficha lá e no site da Belas Letras, né? Utiliza o cupom Desconto do Sal, para você ter um descontinho lá no livro e poder comprar a sua biografia. Beijo, minha mãe. Minha mãe chegou na área. Eu quero agradecer a todos que estão acompanhando a gente aqui. Nosso querido amigo Romero, Lucas, Souza, Sobrosa, o João, uma galera aqui assistindo. Sejam muito bem-vindos todos. E a gente vai passar, então, por mais cenas. Cadê o Márcio? Márcio já volta. Estou aqui. Vamos lá. Chegou? E aqui, ó, é a foto original que o Vitor separou pra gente do Jim Morrison. Quem vê no filme na abertura vê que o Jim tá com essa camiseta igual ali, né? Tá com esse visual ali. E o Jim tava com alguns amigos e amigas no estúdio gravando esses poemas, né? Tá aqui, ó. Eu adoro esse visual do profético, assim, do Jim Morrison. E abrimos o filme com o acidente que o Jim Morrison virava e mexia, declarava para as pessoas que ele presenciou quando criança, numa viagem de carro com os pais. Eles passaram por um acidente com índios, né? Não sei se navarros, eu não me foge agora a tribo. E ele fala que a alma do índio mais velho, que seria o xamã, se apossou do corpo dele naquela época. Jim Morrison sendo Jim Morrison, né? Eu acho a abertura magistral. É muito linda. Ao som de Riders on the Storm, vem a voz do Val Kilmer, muito parecida com a do Jim Morrison, falando um verso que está no Stones Immaculate. Let me tell you about heartache and the loss of God. Essa parte mixada com o instrumental de Riders on the Storm ficou muito linda. Poderia até estar assim na trilha sonora do filme. Ficou. Márcio, essa abertura do filme, o que você tem a dizer sobre ela? Você lembra bem? Eu lembro bem que foi bastante marcante para mim. Cara, é uma abertura sensacional, né? A gente está falando do filme dentro daquela expectativa, dentro dessa dramatização de um fato que realmente aconteceu com o Morrison, né, que ele narra isso, e que é recorrente dentro da história dele, né, como a gente sabe disso, e é um dos motes do filme, né, que o Oliver Stone pegou para, de alguma forma, pontuar essa relação dele com a morte desde jovem, tendo assistido esse índio agonizando no deserto, né? Então ele
Isso é um refrão, é uma vinheta dentro do filme, né? Dentro do filme, verdade. E Riders on the Storm, rapidinho, volta lá no anterior. Aí eles recorreram à Industrial Light and Magic do George Lucas, a produtora do Guerra das Estrelas, para usar os recursos visuais com os trovões e os relâmpagos que passam ali embaixo daquela nuvem. E é uma curiosidade. E a fotografia é espetacular, né? E principalmente a música, trilha sonora, que pega você de jeito, já fica apaixonado pelo The Doors logo nos primeiros momentos do filme. E a música abre com Riders on the Storm, como o Márcio falou, Riders on the Storm cita essa passagem, né, da vida do Jim ali, do acidente e tal. E aqui, mais um easter egg, né, o filho do Oliver Stone fazendo o Jim Morrison pequenininho, presenciando no carro dos pais ali o acidente com os índios. A vinheta, como o Márcio falou, né, um recurso ali cinematográfico, que é um motezinho que aparece em determinados pontos do filme, é tratado, o Vitor vai falar também, sobre o lance da morte, né, que o Oliver Stone falou que o Jim Morrison era obcecado pela morte e tal. Esse ator aqui, que talvez o Vitor saiba o nome, que eu não lembro. Eu não anotei também, ele é o ator que está no acidente e aparece meio que como se fosse a personificação da morte. E aí aparece em alguns momentos. Em várias cenas, você pode ver nos próximos slides aí, né, Sal? Ó, aquele lá em cima do cavalo é o mesmo ator. Aí no show. No Isca Gogô. Aqui lá na fábrica do Andy Warhol. Na Factory. No show ali, ele atrás. Esse careca aparece até naquela cena que ele sai com a Pamela à noite, ao som de Ghost Song. Aí tem um cara tocando gaita e tá o careca ali olhando pro fogo, assim, perto do fogo. Eu achei genial essa tirada aí. Na festa mais pro final do filme, né, antes do Jim Morrison ir para Paris com a Pamela. Aqui no corredor, quando ele está cantando The End também, e aí volta a cena na hora da morte do Jim. Márcio já tinha sacado isso, né? E esse é um belo mote, vamos lá, né? Aí, maravilhoso. E o Morrison tinha essa fixação com a morte, né? E aí vamos elogiar o Oliver Stone, né? Porque aí, tá tudo certo. Tá beleza, tudo certo. Tá dentro da mítica. Mandou muito bem. Dentro da própria poética e das fixações pessoais do Morrison, né? E aqui começa a primeira... Não a primeira mentira, mas a primeira... Como eu vou falar? Não está totalmente correto. Que o Jim... Equívoco. Equívoco. O Jim não está sozinho quando ele vai da costa... Da costa leste para a costa oeste, né? Ele vai de carona da Flórida para a Califórnia. E a do filme parece que ele está sozinho, ele pedindo carona e tal, e ele estava com alguns amigos, né? Vocês querem Mas vamos lá, eu não vejo tanto problema nisso, viu? Aí tá tudo certo. Não, na verdade, tranquilo. Tá contando a história do cara e de alguma forma... Tranquilo. Tá falando que ele foi de carona, não precisa ser fiel como um documentário. Para mim também perfeito, mas só para pontuar para a galera que não conhece a história. As curiosidades, né? Tá aqui ele pedindo carona e tal. Representa o fato, assim, interessa a gente saber que ele foi de carona para quando ele era jovenzinho ali. Eu assisti esse filme, eu queria sair pedindo carona. Né? E aí tem um detalhe, né? Que ele era ficcionado pelo On the Road, do Jack Kerouac. Ou seja, ele estava tentando, de alguma forma, vivenciar essa experiência da estrada, de realmente de descobrir a América, de olhar as amplas paisagens. Então tem um pouco disso também, dessa mítica. Né? Para quem não sabe, né, Márcio, o On the Road, que é o clássico da geração Beat, né, da Beat Generation, conhecido como a Beat Generation, o livro do Jack Kerouac, traduzido magistralmente pelo nosso querido Eduardo Bueno Peninha, trata disso, né, de uma viagem que atravessa de costa a costa os Estados Unidos. Não só isso, né, mas isso é o fio condutor da história. Aliás, fica a minha recomendação, eu falo até em nome do Márcio, né, Márcio? Para a galera ler On the Road do Jack Kerouac. Traduzido pelo Peninha, porque teve uma tradução muito ruim, né? Não, traduzido pelo Peninha. Aqui em Venice Beach, na Califórnia, o Jim Morrison já estava vivendo na Califórnia em 1965. Jim, muito bem interpretado pelo jovenzinho Val Kilmer.
Aqui o Vitor fez uma foto ali da esquina famosa, que no filme o Val Kilmer está perseguindo. Não, está seguindo só. A Pamela, né, interpretada pela Meg Ryan. Você quer falar alguma coisa sobre essa foto aqui, Vitor? Na verdade, na foto anterior, o Robbie Krieger, guitarrista, tentou explicar para o Oliver Stone que naquela época, esse calçadão aí, esse boulevard da Venice Beach, da praia de Venice, era uma cidade fantasma. Não tinha nada desse monte de hippie passeando, não era esse clima aí, paz e amor que vocês estão vendo no filme. Não era. Era deserto. Mas o filme talvez tenha levado esse clima para Flower Power, porque aquilo ali... Você vai lá hoje e você sente essa atmosfera. Eu acho que o filme até ajudou a popularizar ainda mais ali depois a região. Aqui outras fotos, o pôr do sol que o Vitor tirou ali de Venice Beach, né, que o Jim Morrison... Essa foto foi em 2002. Esse pôr do sol foi com uma câmera analógica e eu amo essa foto até hoje. E em 2002, eu fiz questão, primeira vez que eu saí do Brasil, eu fiz questão de conhecer Venice Beach por causa do filme. E eu nem sabia das verdades sobre o filme, né? que não tinha nada disso. Tal. Inclusive, tinha lá, quando eu fui, essa foto é de 2010, Peace Frog, tá lá em cima. É uma banda cover do The Doors. E também eu queria lembrar que o cara que produziu esse documentário, o Reed, ele é... Como é que é? Ele é o cantor, o vocalista de uma banda chamada The Dirty Doors, uma banda cover do The Doors. O cara que produziu esse documentário. Eu sigo o perfil deles no Instagram. Muito, muito legal, muito bom. Daqui tá o calçadão, né? Super festivo, animado ali, com um labradorzão sendo carregado pela Meg Ryan, que interpreta a Pamela. E é uma cena do filme muito bacana que não existiu, né? Mas tá tudo bonito, como o Márcio falou ali, tá tudo bem. Foi uma maneira narrativa que o Oliver Stone encontrou de contar o encontro do Jim com a Pamela. Embora ela nunca tenha existido, no filme ela ficou muito bem editada, com a música Love Street, né? Love Street. Eu acho que tá... Cara, eu acho que inclusive é bonita demais a cena, né? Bonita demais a cena. E aqui o Vitor fez, em frente à casa da locação do filme, o Vitor esteve lá no local. Muito legal essa foto, Vitor. Achei muito fantástico. O filme, aqui, ó, mais um detalhe. Aí são os canais de Venice, ali pertinho da parte da orla, né? Você anda uns 15 minutos, você vai parar nos canais artificiais de Venice. Muito legal. E tem uma cena que o Jim tá lá em cima daquela pontezinha. E dessa foto... Aí ele escala ali a árvore, né? Fala aí, Vitor. A cena, ele sobe essa árvore e entra pela janela. E aí a cena do filme, a cena, essa aí foi nos anos 90 e aquela foto foi em 2010, muito tempo depois, tá bem diferente. Sim, sim.